Gálatas capítulo 5, versículo 13. Diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamadas à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-vos uns aos outros pela caridade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessas duas, liberdade e privacidade, que de vez em quando uma contradiz a outra. Então, o que acontece? A nossa liberdade, ela está sendo corrompida pela nossa privacidade, por não sabermos usarmos a liberdade. Muitas vezes nós queremos liberdade, mas na hora que estamos no ambiente, que é só nosso, às vezes a gente usa isso contra a gente, não a nosso favor. Então, para que ter esse tipo de liberdade, se eu uso isso contra mim? Será que isso está sendo bom para mim? Então, a gente precisa parar para pensar nesse tipo de coisa. 1 Pedro 2,16. Como livres, mas não como os que têm a liberdade como pretexto para encobrir a malícia, mas sim como servos de Deus. Eu uso minha liberdade para dar pretexto, para dar desculpa. E muitas vezes, essa desculpa eu acho que estou escondendo algo de alguém, mas eu estou me prejudicando com isso. Então, é muito sério isso. Nós que temos um olhar cristão, nós vemos a liberdade de dois jeitos. Tem a liberdade na visão cristã, a liberdade cristã e a liberdade humana. Então, a liberdade no olhar cristão é uma liberdade onde nós somos livres do pecado. Não quer dizer que a gente não cometa o pecado. Mas quando nós sentimos o peso dele, nós nos arrependemos, a gente recorre, pede perdão por reconhecer, que não adianta pedir perdão da boca para fora. Quando eu reconheço, sinto o peso, eu peço perdão e eu fico leve. Eu me sinto livre desse pecado, Agora, a liberdade humana, ela busca alinhar culturas, povos, ideias, liberdade de expressão. Essa é a liberdade na visão humana, humanamente falando. Mas quando a gente olha para a questão da liberdade cristã, a liberdade nossa é sermos livres daquilo que nos faz mal, daquilo que traz peso para a nossa vida. Quando eu me livro desse peso, aí sim eu tenho uma vida abençoada. Muitas vezes a privacidade me faz carregar peso. Eu uso a liberdade para trazer pesos para a minha vida. E é disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, a gente briga por privacidade, mas abrimos mão dela quando a gente começa a se expor. Hoje em dia a gente vê muita exposição em redes sociais. Eu digo que eu quero privacidade, mas eu posto lá minha fotinha lá na igreja, eu posto meus filhos brincando, eu posto dando um beijinho no meu marido. E o que eu estou fazendo com isso? Eu estou expondo minha vida para as pessoas. Então, por exemplo, aqui a gente foca no casamento. Tem mulheres que adoram falar bem do marido, outras que adoram falar mal. Nenhum nem outro. Ninguém tem que saber nada da sua vida particular. Se você fala bem, você está vendendo seu marido para os outros. Ah, meu marido é tão bom, ele cozinha bem, ele é cheiroso, ele gosta da roupa tal, do perfume tal. Ai, nossa, ele é muito atencioso. Para que você está fazendo isso? Propaganda do seu marido? Está vendendo ele para alguém? Então, o marido é seu, o que ele faz de bom é para você e ninguém precisa saber. E mal, fala mal. Piorou falar mal, porque se você fala mal e você mora com esse marido é seu, você está expondo você. Então, nossa, ela fala tão mal do marido é isso tudo de ruim. E por que ela está com ele? Ah, ela é pior do que ele. Então, gente, nem bem nem mal. Ninguém tem que saber da nossa vida. Não precisa disso. A nossa vida, ela é nossa. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Porque eu lembro que quando os meus eram pequenos, ai, Jesus, vivi contando o que acontecia dentro de casa para os outros. Então, a gente precisa instruir os nossos filhos. Olha, o que acontece dentro da nossa casa é nós que sabemos. Se acontece entre nós, é só nós. Ninguém lá de fora tem que saber o que acontece aqui. E aí vocês vão dizer as duas faces para eles. Se eu conto coisa boa, eu instigo as pessoas a terem inveja. Se eu conto coisa ruim, eu coloco defeito em mim mesmo, porque eu estou falando da minha casa, onde eu moro. Então, a gente precisa ter essa prudência. Eu tenho a liberdade? Tenho, mas eu tenho que saber usá-la no momento certo, no lugar certo, com a pessoa certa, as palavras certas, as ações certas. Eu tenho que colocar a liberdade em tudo que eu for fazer.
mas a liberdade naquele olhar nosso, que ela não me prejudique, né? Vamos colocar a liberdade na visão humana, falando liberdade de expressão. Olha o que a gente está vendo hoje, cada um conceito que está aparecendo. Para que isso, gente? Não precisa disso não. Né? Deus me fez assim, eu sou assim. Eu não preciso disputar com ninguém, me comparar com ninguém, eu não preciso. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes. E aí, olha que coisa difícil. Separar liberdade e privacidade pensando só em mim já é uma coisa confusa, né? Privacidade é o quê? É quando eu quero ficar sozinho, quando eu quero não compartilhar algo, isso é privacidade. E eu preciso ter liberdade para isso. Tá, mas eu sei usar isso? Se eu não sei usar privacidade, é bom até que eu nem tenha, porque se eu tenho, eu uso contra mim. Então a gente precisa pensar nessas coisas. Então, imagine agora eu tendo a liberdade e a privacidade, mas eu tendo que pensar nisso em conjunto com a liberdade e a privacidade do meu companheiro, do meu esposo. Olha que coisa. Depois que eu caso, eu não vigio só a minha. Agora eu tenho que saber lidar com isso com o do outro. Às vezes eu quero liberdade, mas eu não dou liberdade para o outro. Eu quero a privacidade, mas eu não dou para o outro. E como é que é isso? Então, se eu quero ter, eu preciso dar também. Só que tudo com prudência e com a visão cristã, porque somos cristãos. Quem não é cristão, ok, pensa lá do jeito que ele quiser, mas nós não. Né? Então, por que os casais brigam? Muito. Porque, na verdade, não é porque as ideias deles são diferentes. Não é. Porque ideias diferentes, nós vamos lidar com isso em qualquer lugar que a gente for. No trabalho, na rua, com os filhos. Todas as pessoas vão ter ideias diferentes umas das outras. O problema que acontece é que, quando ocorre a briga, é porque um quer convencer o outro que a ideia dele, ele tem que se render à minha ideia. Aí começam as brigas. Só que lembra da liberdade? Eu tenho liberdade para ter a ideia que eu acho, aquilo que eu acho. Não quer dizer que eu sou sua inimiga por causa disso, né? Mas quer dizer que eu tenho uma ideia, você tem a outra. E se a gente sentar junto, discutir as duas ideias e tentar encaixar uma na outra, será que esse negócio não fica melhor? Do que a gente ficar brigando e lutando para um querer comprar a ideia do outro? Não, você tem que pensar igual a mim, não vai pensar. Nós somos diferentes. Então a gente precisa saber que o outro tem a liberdade dele de ter a ideia dele. E eu a minha, né? Eu não penso só no outro, eu tenho que dar tudo por... Não, eu também. Todo direito que o outro tem, eu tenho também. Sua liberdade não pode ser liberdade saudável se ela não agrada a Deus, que é dele que vem a instrução para mim. Depois, é preciso que agrade a mim. E depois, agrade as pessoas. Então, eu não posso viver liberdade que agrade a mim, mas eu ofendo a pessoa com ela. Eu praticando essa liberdade, eu estou tão satisfeita, mas e o outro? O outro não, o outro está triste. Então isso não é liberdade saudável, é uma liberdade doentia. Né? Então o que eu estou fazendo com a minha liberdade? O que é a liberdade insustentável? A liberdade insustentável é aquela que eu uso ela, mas ela tem uma consequência. Aí eu tenho, vamos falar do pecado, por exemplo. Eu tenho a liberdade de cometer o pecado, nós temos essa liberdade, mas eu não tenho a liberdade de escolher a consequência do resultado dessa prática, desse pecado. Eu não vou ter como. Então, exemplo, traição. Eu tenho a liberdade para trair, mas quais os efeitos, quais as consequências disso sobre a minha vida e sobre a minha família, eu não consigo. Eu não consigo ter o controle disso. Eu tenho que... Não, agora eu vou escolher a consequência que vai ter. Não, você não vai ter mais liberdade para isso. Você tem a liberdade só para cometer o pecado. Agora, para escolher a falha, a consequência da sua falha, você não vai ter. A gente precisa saber que a gente tem tanto a liberdade quanto a privacidade. Só que nós precisamos saber usar. Não é de qualquer jeito, né? Então a gente precisa ser responsável para isso, para usar isso. Todo mundo tem liberdade, mas nem todo mundo usa com responsabilidade. E é aí que acontecem as falhas no percurso, os pecados, né? O peso que ele traz para nós, para aqueles que a gente ama,
Então a gente precisa ter cuidado com isso. O olhar humano é tipo assim, eu tenho liberdade, então eu uso, faço do jeito que eu quiser, porque tá tudo certo, eu tenho liberdade, eu sou livre. Só que aí depois é o peso me aprisiona. Já no olhar cristão peraí, eu tenho que fazer, mas eu tenho que passar por uma peneira. Isso que eu vou fazer, qual a consequência disso? Isso vai trazer um benefício ou não? Anote a dica agora. A dica é, toda vez que eu tiver com dúvida sobre isso que eu tenho que decidir, o que eu vou fazer, eu estou com dúvida, se eu estou usando bem essa liberdade, essa privacidade, né? Eu pergunto assim, eu faria isso que eu estou fazendo aqui na privacidade, aqui usando minha liberdade na privacidade, eu faria isso publicamente? A segunda pergunta, todo mundo pode saber disso que eu estou fazendo e eu não vou ficar constrangida com isso? Se as pessoas souberem disso que eu estou fazendo aqui na privacidade, só eu comigo, eu não vou ficar constrangida se as pessoas souberem? Tem até uma frase que diz assim, seja no privado o que você é em público. Muitas coisas que fazemos no privado, quando estamos sozinhas, nós não fazemos quando tem gente olhando. Às vezes eu trato muito bem o meu marido, meus filhos no público. E em casa, só eles e Deus sabem como é que é esse negócio. A abordagem bíblica e a abordagem humana, elas estão diretamente ligadas ao poder de escolha, né? Livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher. Mas o que é que diferencia uma da outra? Os valores que eu vou usar para realizar essas escolhas aí. Então, se os valores que eu uso são valores cristãos, eu tenho um olhar de um jeito. Se eu uso os valores humanos, o meu olhar vai ser de outro jeito. Todas as vezes que eu vou usar minha liberdade na privacidade, eu preciso saber quem eu estou agradando. Se eu percebo, coloque-se no lugar do outro. Se o outro fizesse isso comigo, como que eu me sentiria? Não ia me sentir bem, não. Então, tá aí sua resposta. Né? Então, são várias formas de eu agir de forma correta. Eu só não faço se eu não quiser. Então, o que a gente precisa avaliar, né, na nossa vida? Qual a motivação que eu tenho para não compartilhar isso que eu estou fazendo? Vou dar exemplo. Por exemplo, por que eu não quero compartilhar com o meu companheiro a senha do meu celular? Meu celular tem senha. A senha das minhas redes sociais. Por que eu não quero compartilhar com ele para onde eu vou? Que horas que eu vou chegar? Com quem eu vou estar? Qual é a motivação que está me levando a ocultar isso do meu companheiro? O quê? Então, eu preciso avaliar o que me motiva a fazer isso que eu estou fazendo. Essa é a raiz do problema, tá? Quando a motivação não é clara, quando você começa a se perguntar qual o motivo de eu não dar a minha senha, você vai achar na mesma hora, você vai querer dar 1000 desculpas, mas lá no fundinho você sabe qual é o motivo. Então você precisa ser honesta com você, não é nem com o outro, primeiro com você. Quando a motivação não é clara, a gente passa para o outro uma informação de entendimento que, tipo assim, você pode avaliar usando sua ótica. Lembrando que na ótica dele vem as crenças dele, os traumas dele, as desconfianças dele, tudo dele. Porque eu não dei a oportunidade dele usar de acordo com a minha ótica. Eu não ajudei ele, eu excluí ele. Então agora ele vai se sentir sozinho, então ele vai fazer do jeito dele. Então ele vai começar a falar, será que ela está me traindo? Será que ela está aprontando sem eu saber? Olha o que eu comecei a alimentar no outro, ciúme. Então eu preciso ser muito clara com as motivações que eu tenho. Eu preciso não deixar dúvida, nem para mim, nem para o outro. Porque às vezes não está claro nem para mim e eu vou lá e faço. Entende? Vou dar um exemplo de mim. Eu uso minhas redes sociais para divulgar o meu trabalho. Né? Quem me segue lá vê. Eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho Facebook, Kawaii, eu tenho. E tenho o WhatsApp, que eu uso o status do WhatsApp também. Então eu divulgo o meu trabalho de todas as formas. Vídeos, fotos, frases, coloco a palavra ali, né? Vira e mexe, principalmente no Facebook, aparece o engraçadinho. A engraçadinha assim, nossa, você tá tão linda. Você é casada?
Se a pessoa tiver o trabalho de ler o perfil, ela vai saber tudo de mim. Tudo que ele precisa saber. Né? Não preciso ficar expondo minha vida inteira lá. Que minha vida, igual as pessoas, minha vida é um livro aberto. Não, não pode ser um livro aberto. Você não tem que dar sua vida para ninguém. Sua vida é das pessoas que são próximas a você e Deus. Só. Você não precisa explicar sua vida inteira para Deus e o mundo. Não, não, não. Então, quando a pessoa vem assim, eu acho até graça, né? Porque a pessoa não quer nada do que está lá. A rede social é profissional, não está vendo isso? Só que como eu lido com emoções, muitas vezes eu tenho que permitir que a pessoa faça mais perguntas. Na minha vida privada, se alguém pergunta se eu sou casada, eu dou um corte. Porque a aliança está no meu dedo. Né? Igual já aconteceu no meu trabalho. Então, olha, a pessoa ainda teve a audácia de falar assim, eu falei assim, eu sou casada. A pessoa falou assim, mas eu não ligo não. Entenderam? O nível do mundo? Eles falam, então, mas eu ligo. Né? Então, você dá logo um corte na raiz logo. Você não deixa o negócio brotar. Mas, enquanto redes sociais, eu preciso ouvir um pouco mais da pessoa para saber se ela está com malícia ou se de fato ela precisa de ajuda. E aí eu começo a fazer pergunta para ela. Eu não fico respondendo as dela. Né? Por exemplo, qual a sua idade? Qual a importância de você saber a minha idade para eu te ajudar no que você precisa? Entende? Então eu faço pergunta. Eu não tenho que dizer para o outro da minha vida. Você é casada? Que impacto isso tem para você saber que eu sou casada? Mas está lá no meu perfil, se quiser saber, está lá. Né? Então a gente precisa saber como lidar com as situações que chegam até nós, fazendo aquelas perguntas. Será que essa resposta que eu estou dando aqui, se meu marido ver, ele vai ficar, tranquilo? Ou ele vai despertar nele uma curiosidade, uma desconfiança? Então, quando ele entra na minha rede social e ele vê as respostas, ele vê o que está lá, e ele vê que não tem nada a ver, pronto, acabou. Ele vai confiar, ele não vai usar as crenças, as desconfianças que ele traz. Por quê? Porque eu expliquei, eu trouxe clareza. Eu preciso clarear essas motivações. Eu não posso deixar isso obscuro e nem fosco. Tem que ter clareza. Né? Quer ver, uma coisa que acontece muito. A mulher quer ter acesso, ou o homem, né, à rede social do outro, mas aí quando entra, qualquer coisa que vê, uma curtida de uma mulher na foto do marido, um exemplo. Aí ela pega a rede social do marido que ela tá vendo ali, que a mulher curtiu, às vezes uma mulher qualquer, às vezes, tá, gente, é um exemplo. Às vezes uma mulher qualquer, passando lá, viu a foto, achou o cara bonito, curtiu a foto. Ou achou dizer lá alguma frase, às vezes que a pessoa coloca, né? Curtiu. Aí ela vai e responde e começa a falar um monte de grosseria com a pessoa. Sem nem falar com o marido. Aí quando o marido pega o celular que ele vai olhar, ela já fica diferente com ele. Ele pega o celular e vê lá um monte de coisa escrita. Às vezes expõe a pessoa, né? Não só com a pessoa que ele está respondendo. Às vezes fica de uma forma que outras pessoas veem. Então, olha para você ver o nível de exposição. Às vezes o outro não permite que veja a rede social com esse tipo de coisa, por causa desse tipo de coisa. Então, eu não soube me comportar. Eu fui desrespeitosa, eu fui invasiva. Então, quando eu não sei me comportar, o outro não vai se sentir à vontade para dividir a privacidade dele comigo. Não vai. E pode acontecer o contrário também. Ele ou ela usa mesmo para falar coisas, para se expressar de uma forma que não deveria. Por isso que ele não quer dividir comigo isso aqui. O que a gente precisa matar nessa questão de liberdade e privacidade e não deixar nascer é uma palavrinha venenosa chamada ciúme. Essa daí, uma vez nasceu, se a pessoa ainda já tem um pezinho lá, né? A pessoa não precisa ser traída para ser desconfiada. Traição não é só entre um homem e uma mulher. Traição, esse sentimento de traição, a gente traz da infância. Lembra quando nossos pais prometiam as coisas pra gente não fazia? Hoje nós vamos na praia, chegava no dia e não ia. Lembra? Como que a gente se sentia? O puro do ódio. Eu lembro. Né? Como assim? Fez eu ficar aqui na expectativa e agora nada? É um sentimento que mora em nós e que está desde lá. Então, como que eu lido com isso hoje? Com muita clareza. É assim que eu desmascaro o ciúme. Por exemplo, você se antecipa. Olha,
Se você vê tal coisa, se você ouviu falar tal coisa, se alguém te falar tal coisa, é por causa disso, disso, disso. Você traz uma clareza antecipada, é uma vacina. Temos que ser sábias, para que não venha brotar essa raiz. Cantares 8:6 e Provérbios 6:34. Cantares 8:6. Põe como selo sobre teu coração, como uma marca sobre teu braço, porque forte é o amor como a morte, obstinados como a sepultura os ciúmes. Suas setas são setas de fogo, suas chamas são chamas do Senhor. Então, olha para vocês verem como que o ciúme é. Uma vez ele brotou, ele vai secar tudo que tiver à volta. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas ciúme é uma prova de amor. Quem falou isso, gente? Mas é algo que eu tenho que estar atenta o tempo inteiro. Porque as coisas acontecem. É um olhar de alguém para você. Às vezes é um comportamento que você nem percebeu que teve. Mas o outro que está te observando, ele depois vai pontuar com você. Se você souber ouvir, se abrir e entender, vai ser um jeito. Agora, se eu entro na defesa para o outro, quer dizer que você então está defendendo que você me provocou isso e que está tudo bem para você. É assim mesmo? Aí começa, a raiz começou. Né? Então eu preciso ouvir qual o entendimento que o outro teve a respeito do que ele viu. Às vezes não foi o que eu quis passar, mas foi o que ele viu. E agora, como que eu ressignifico esse entendimento que ele teve? Nem sempre o outro ou eu estou fazendo algo que eu estou vendo que está provocando esse sentimento no outro. Nem sempre. Mas se uma vez eu descobri que provocou, então eu preciso agora fazer algo para sanar isso. Eu não posso deixar isso crescer, brotar, ter raiz, dar frutos. Olha que confusão que isso vai ser. Então vamos às dicas. Tem pessoas que casam e querem ficar se comportando igual solteiro, né? Ah, não tem nada a ver eu chegar em casa tarde. Ah, não tem nada a ver eu conversar tal coisa. Ah, não tem nada a ver eu não dar assistência aos meus filhos, deixar para o marido, ou vice-versa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ter privacidade em tudo, nas minhas redes sociais, ter senha em tudo. Não tem nada a ver. Se você queria ter privacidade total 100%, não casasse. Uma vez casou, vai ter que abrir esse negócio aí. Então, a primeira dica. Entender que você é uma pessoa não disponível. Eu não estou disponível, sou casada. Segunda dica. Não é adequado tolerar conversas que seu cônjuge não pode ver. Se ele não pode ver, então eu não posso ter esse tipo de conversa. Que conversa que é essa que meu marido não pode saber, não pode ver? Que é relacionado a mim. Se o meu marido não pode saber, eu não devo ter esse tipo de conversa, não. Terceira, estar atento a olhares maliciosos no dia a dia. Como é esses olhares? Alguma conversa, algum olhar. As redes sociais temos curtidas, temos comentários. Eu aceito ou não alguém, né, para me seguir, eu que aceito. Eu posso bloquear essa pessoa. Ah, mas eu aceitei sem querer. Então desaceita e bloqueia. Pronto, não tem problema nenhum. As cantadinhas, né? Onde eu passo, as cantadinhas. Então, se eu detectei, se eu identifiquei que algo que eu faço desperta no meu esposo desconfiança a respeito da minha pessoa, eu tenho que zelar pela minha honestidade, pela minha transparência. Eu tenho que zelar. Então, se tem alguém desconfiando da minha idoneidade, da minha honestidade, eu preciso clarear isso aí. Não é só com os outros, com meu marido também. Ah, não, mas eu sou honesta. Com os outros, né? E dentro de casa. Honestidade anda de mão dada com a verdade. Será que eu estou sendo verdadeira? Quando eu caso, né? O que eu vejo muito? Tanto os homens não se comportam como homens, mas como meninos, quanto mulheres que se comportam como meninas. Então, tipo, se você casou, eu não estou dizendo que não é para o marido ajudar nos afazeres do dia a dia. Ele pode sim ajudar, mas a dona disso é a mulher. É a mulher que sabe dos detalhes. A mulher arruma a mesa, você, e manda seu marido arrumar e olha como que vai ficar. Lava um banheiro você e manda seu marido lavar e olha como é que vai ficar. Então, por que Deus disse que seríamos ajudadoras? Exatamente por causa disso.
Porque nós temos atenção a detalhes. É nós que trazemos a beleza para dentro da casa. Vocês já entraram numa casa que mora só homem? Como que é? Entenderam? Então, gente, não tem esse negócio. Ah, não, mas ele tem... Eu já ouvi mulher falar pra mim desse jeito. Não, mas é o dia dele, então eu não lavo. Como assim? Como assim, criança? Criança, repete pra mim isso aí que você falou. Não, porque eu já lavei vasilha. O marido trabalha por escala, vamos dizer. Dia sim, dia não. O dia que ele tá em casa, ela quer que ele assuma a casa. Então, não tô dizendo que não é pra ele ajudar. Mas o dono do boi somos nós. Né? O dono do negócio somos nós. É nós que falamos, vai comprar isso, 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 está faltando isso, isso, isso. É isso que vai fazer para o almoço. É a gente que dá a indicação, somos nós. Mas olha o que as mulheres fazem. Ah, não. Ah, não. É ele que tem que fazer. Hoje é dia dele. Se ele não fizer, ninguém vai comer. Gente, isso é fala de adulto ou de criança? Coríntios 13:11, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora estou adulto, parei de agir como criança. Ponto. Está resumido aí. Então, quando eu era criança, como que nós fazíamos arte? Na privacidade, sem ninguém ver. Não é assim? Mas agora eu sou adulta. Eu sei que o que eu estou fazendo é uma arte. Eu sei que isso aqui vai ofender outra pessoa. Então, por que eu estou fazendo? Porque eu estou agindo como criança. Quando eu era criança, minha mãe mandava eu fazer as coisas, eu falava o quê? Daqui a pouco eu faço. Ia deixando. Ou então eu gritava com a minha mãe, mas tudo eu, você não vai falar para meus irmãos fazer nada? Ou então, no meu caso, eu pagava meus irmãos, né? Eu chantageava eles para fazer para mim. Um período eu fui caçula, então tudo que eles queriam, eu conseguia dos meus pais, porque eu era caçula. Então eu tinha a voz do poder. Então eu tinha os afazeres, mas aí quando eu não queria fazer, eu falava, então faz pra mim, quando você quiser tal coisa, eu peço papai e mamãe. Eu chantageava, eu era criança. E eles falavam assim, criança é inocente. Não é não. Criança é intencional, ela sabe o que faz. Se você não sabe o que faz com seu filho sabe o que faz com você, com certeza. A gente precisa voltar na infância e falar assim, e se analisar no dia a dia e pensar, será que eu estou repetindo o que eu fazia lá na infância? Mas lá na infância, aquela casa não era minha, era da minha mãe. Quem tinha que ser mulher lá era ela. Só que agora essa casa é minha. E aí, o governo da casa está na mão de uma criança? Ou de um adulto? O adulto, nem todos são, mas o que precisava ser, ele tem que ser uma pessoa organizada, ele tem que ser uma pessoa assídua, pontual, intencional, caprichosa, atenta. Isso é um adulto, né? Então, será que eu tô praticando essas qualidades que eu deveria ter na minha casa? Faz uma autoanálise. Se eu não estou praticando isso, o que eu precisaria fazer para praticar? Para colocar isso em prática? Onde que eu estou falhando e como eu conserto essa falha? Muitas vezes a desconfiança que o outro tem não é pela minha conduta, mas é pela crença que o outro traz. Isso eu já né? identifico. Quando é pela minha conduta, eu tenho que me retratar, eu tenho que consertar isso que eu provoquei, né? Isso é o correto. Agora, quando é por algum trauma, algo que a pessoa traz, isso não é um problema meu. Eu não consigo resolver isso. O outro é que tem que resolver. Só que eu não posso sofrer a consequência do que o outro não quer resolver. Então, por exemplo, o exemplo que a Lu trouxe, ela acaba não fazendo academia, que é algo que é bom para a saúde dela, que é necessário, porque o outro não dá conta de resolver o problema dele. Então, qual seria o posicionamento? Isso que eu vou fazer, eu estou agredindo, ofendendo, eu estou fazendo algo com essa pessoa? Não estou. E é algo que eu preciso. Então, eu faço. Se você quer ir comigo, ok, pode ir. Mas eu preciso fazer. Porque senão eu vou ficar mal, eu vou ser prejudicada, eu vou adoecer, né? Então, tem uma justificativa, né? E se eu fico só me rendendo, eu estou ajudando o outro a confirmar que o que ele está sentindo é que é certo. Não está certo você sentir isso. Porque eu vou de acordo com o que o outro dita, a crença que ele tem. Então, eu estou ajudando ele a continuar a ter esse sentimento.
Não é uma coisa fácil de lidar, mas precisa lidar. Eu não posso ser prejudicada e o benefício tem que ser para a família, nunca para um só. Se a Lu ficar bem de saúde, vai ser bom para a família, ela vai estar bem na família. Mas e se ela adoecer? Vai prejudicar toda a família. A família vai ter que para tudo, vamos cuidar dela agora que ela está doente. Então a gente precisa pensar sempre na família.